A equipe da Pense TV do programa Alerta Paraíba esteve neste sábado na casa do vice-prefeito de Cajazeiras, Marcos do Riacho do Meio, em uma reunião com o prefeito José Aldemir e a secretária da Educação, Socorro Delfino, e vários pré-candidatos a vereadores. Acompanhe a matéria. Olá, Cajazeiras, sertão paraibano. Olá, Paraíba. Hoje, sábado, 24 de fevereiro, num evento realizado aqui na casa do vice-prefeito Marcos do Riacho do Meio, eu estou com o presente e o futuro da cidade de Cajazeiras. Ontem, sexta-feira, o gestor da cidade de Cajazeiras, que está aqui comigo, o prefeito José Aldemir Meirelles, ele anunciou o nome da secretária de Educação de Cajazeiras, Socorro Delfino, como a pré-candidata pelo grupo da Situação ao pleito agora de 2024. Prefeito, primeiro eu quero agradecer muito ao senhor pelo espaço, sempre solícito, muito assediado onde chega, tá certo? Eu queria falar hoje mais sobre o que nós vimos desde ontem, né? Ontem o senhor, num discurso emocionado, porque eu estava lá, eu presenciei, poucas vezes eu vi o senhor na sua gestão, e olha que estou falando de 2 mandatos, o senhor mostrar uma fala vinda realmente do seu coração. Quando o senhor disse, Corrinha, como ela é conhecida, eu estou aqui para entregar a você aquilo que para mim tem o maior valor na minha vida, que é o destino da cidade de Cajazeiras. Como foi para o senhor esse momento, essa decisão, visto que primeiro o senhor lançou o nome de Alisson Lira, Neguinho do Mondrian, mas o senhor, por ser um homem que sempre gosta de ouvir o grupo, gosta de ouvir realmente os seus partidários, pode-se dizer assim, o senhor tomou essa decisão de Alisson Lira, que era um grande nome. Mas a gente nota que lá na essência, no fundo do seu coração, havia sim um desejo de ter Socorro Delfino Corrinha como sua pré-candidata. O que dizer sobre isso? Cumprimentar você, Fernando Antônio, saudar a nossa pré-candidata a prefeita Maria do Socorro Delfino, Corrinha Delfino, e da mesma forma o nosso vice-prefeito Marcos do Riacho do Meio, nesse instante, o nosso anfitrião, recebendo a todos nós, todos os companheiros em sua casa, os companheiros do seu partido, o MDB, o partido que ele comanda, exatamente para discutir, dentre esses companheiros, os nomes que se propõem a se submeter a julgamento democrático do povo de Cajazeiras para representar a sociedade no poder legislativo do município. E eu não posso manifestar outro sentimento que não seja de alegria, de satisfação em poder estar aqui, sobretudo acompanhado da nossa pré-candidata Corrinha Delfino. Respondendo o que você me indagou, eu devo dizer, a bem da verdade, que a gente estabeleceu um critério que foi adotado para escolher quem deveria ser indicado para me suceder. Essa pessoa que fosse indicada para me suceder tinha que ter como compromisso prioritário pensar Cajazeiras, fazer com que as ações políticas administrativas que serão implementadas por essa pessoa que me sucede, ela tivesse como objetivo fundamental e prioritário atender o bem público, atender a sociedade, promover o fortalecimento das políticas públicas do município, fortalecer a economia do nosso município e da nossa terra, tentar promover uma política de emprego e renda para os nossos trabalhadores, pensando exatamente dessa forma
é que eu, verdadeiramente, na primeira instância, por conta de 3 pesquisas que eu recebi e que indicavam como em primeiro lugar o nome de Neguinho de Mondrian, não foi pesquisa feita por mim, não foi pesquisa paga por mim, não foi pesquisa contratada por mim. Eu recebi aleatoriamente. E aí eu tive como indicativo, não foi essa pesquisa ou essas pesquisas responsáveis por essa indicação, não. Porque eu conversei com Corrêa, conversei com Marcos do Riacho do Meio e com o Neguinho, os 3, de forma sensata, lucidamente, tiveram esse entendimento de um dos 3 poder ser indicado o candidato a prefeito para me suceder. E recaiu no nome de Neguinho do Mondrian, com atitude de absoluto desprendimento, tanto de Corrêa como de Marcos do Riacho do Meio. Anunciamos Neguinho, mas num determinado momento, ele, por iniciativa dele, por decisão pessoal, unilateral, por uma questão de fórum íntimo, de sentimento que o envolveu a ele e a sua família, tomou a decisão de desistir de emprestar seu nome. Eu teria que substituir o nome dele, evidentemente. Eu já alimentava, na minha expectativa, o nome de Corrêa. Por que Corrêa? Primeiro, pela profissional que ela é, pela cajazeirense que ela é, que alimenta na sua alma e no seu coração uma devoção verdadeira por Cajazeira, pela sua terra natal. Ela alimenta e nutre um amor pelo povo de Cajazeira, pela sua cidade. Ela quer ver a sua cidade crescer. Ela quer ver a sua cidade se destacar dentro do cenário político administrativo da Paraíba. E com esse sentimento, evidentemente, que eu tive a maior alegria, a maior satisfação de poder indicá-la. Eu fiz com a convicção que me é peculiar. Eu estou aqui absolutamente convicto que o nome para administrar o destino de Cajazeira deva ser, sem dúvida nenhuma, e de forma indiscutível, Maria do Socorro Delfino. Corrêa Delfino, pelo que ela faz, pela experiência que ela tem, foi gestora da 9ª Região de Educação, fez um belíssimo trabalho, fez fortalecer a política de educação na Paraíba, contribuindo imensuravelmente, como à frente da Secretaria de Educação. Aí, meu amigo, eu não tenho nem o que falar. O que ela fez de transformação na Secretaria de Educação, eu duvido que um governador do estado que seja inteligente, que tenha lucidez, seja incapaz de reconhecer isso. Essas virtudes, essas qualidades que tem Corrêa como profissional. Porque se eu fosse governador do estado, eu não tinha dúvida que convocaria Corrêa Delfino para ser secretária de Educação do estado. Eu sei como ela conduz e conduziu até hoje a Secretaria de Educação de Cajazeira. Transformou a educação, promoveu políticas públicas na educação, fortalecendo o educador, o professor, reconhecendo os valores dos alunos do município, tentando fazer com que as escolas pudessem oferecer uma estrutura digna dos professores poderem lecionar, um aprendizado muito mais proveitoso com os alunos e ter que assimilar as lições e os ensinamentos dos professores. Então foi com esse entendimento, pela correção que ela tem, pela lealdade, pelo companheirismo, pela dignidade, que é uma das características dela. Ela é intransigente numa política que venha desvirtuar aquilo que o povo acreditou, aquilo que o gestor levou nas suas pregações para a sociedade assimilou, o escolheu e ele depois decepcionou. Então, Corrêa tem isso. A gente sabe que se ela realmente chegar à prefeitura de Cajazeira, que eu não tenho nenhuma dúvida, eu não acredito que as mulheres de Cajazeiras deixem
de ter amor próprio, de reconhecer os seus valores. A célula mais importante dentro do organismo da sociedade é a mulher. Tu não teria vida se não fossem as mulheres. E quando a gente fala no professor, o que é Cajazeiras? Qual é a marca de Cajazeiras? Cajazeiras é a terra que ensinou a Paraíba a ler. É o berço da cultura, a terra da educação, a terra do saber. Como é que Cajazeiras, com essa vocação, vai deixar de dar oportunidade pela primeira vez a um professor administrar os seus destinos? Sem dúvida nenhuma, os professores, os educadores, as mulheres de Cajazeiras vão fazer valer aquilo que identifica cada um. Identifica a mulher, identifica o professor. Vai ser a primeira vez que Cajazeiras vai receber, à frente da Prefeitura Municipal, uma mulher professora. Prefeito Zé Aldemir, o senhor ontem, na verdade, nessa sexta-feira histórica para a nossa cidade, o senhor determinou, já é, como diz o ditado, prego batido e ponta virada, que a situação já tem um nome. O nome da situação é Socorro Delfino, tá certo? Porém, a gente analisando friamente, hoje, nós temos aí uma oposição que é uma incógnita, essa é a verdade. Essa semana mesmo, em uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal, aqui de Cajazeiras, vereador Heriberto Maciel, ele fez uma revelação no meu programa, ao dizer que há um acordo na oposição que, caso o deputado estadual Chico Mendes não possa concorrer, como de fato muitos juristas dizem que não pode, a prefeito de Cajazeiras, o candidato a prefeito só assim será o doutor Pablo Leitão, descaracterizando totalmente que Cajazeiras teria 3 pré-candidaturas, que seria o próprio deputado estadual Chico Mendes, o doutor Pablo Leitão e agora Socorro Delfino. Diante desse quadro, eu acredito que com o nome de Socorro Delfino, a gente até já começa a notar, dentro da própria sociedade, uma certa, digamos assim, aceitação maior, não desmerecendo aqui de maneira alguma Alisson Lira, Neguinho do Mondrian. Talvez, como diz o ditado, que no mundo existem mais mulheres do que homens, né? O fato de ser uma mulher, e uma mulher com toda a capacidade indiscutível que Socorro Delfino tem. Na sua visão, o senhor acha que realmente agora a oposição tem uma grande dor de cabeça? Meu caro Fernando Antônio, você vai me permitir declinar de fazer qualquer juízo de valor com relação a essa questão que você me coloca. Eu não tenho nenhuma preocupação com a oposição e nem tenho nenhum interesse de discutir qualquer questão da economia interna da oposição. A minha questão é com Ria Delfino, são os nossos companheiros de Cajazeiras da situação, comandada por todos nós, tendo à frente por Ria Delfino como candidata a prefeita de Cajazeiras. Só para você ter ideia, hoje você testemunhou com a maior clareza e evidência que você pôde perceber a união do MDB, comandada por Marcos Riacho do Meio, os 16 pré-candidatos a vereadores do MDB. Uma união assim, de uma consistência muito grande. Uma união assim, extremamente consolidada sobre todos os aspectos, com um só propósito. Os pré-candidatos a vereadora do MDB, comandado aqui pelo nosso querido Marcos Riacho do Meio, me deixaram extremamente sensibilizados e admiradores deles. Sabe por quê? Pela forma como eles se manifestaram, pela lealdade que eles têm com o seu próprio partido, pelos compromissos que cada um tem pela sua legenda partidária. Então, eu fiquei extremamente feliz
eu quero que todos os partidos que sejam aliados nossos sigam o exemplo dado pelo MDB hoje aqui na casa de Marcos do Riacho. Eu não tenho tempo de discutir questão interna da oposição. O meu tempo é dedicado exclusivamente a trabalhar por Cajazeiras, a promover políticas públicas dirigidas, destinadas a atender o anseio do povo da minha terra. É isso que eu quero fazer, tendo à frente Corrêa Delfino como prefeita. Eu tenho certeza que vou dormir com a cabeça no travesseiro, porque eu tenho a convicção que o trabalho que nós implementamos em Cajazeiras vai ter continuidade. Prefeito, já eu vou falar com o Socorro Delfino, que está aqui conosco. Muito se comenta sobre uma chapa cor-de-rosa nessa caminhada até o pleito agora de dia 6 de outubro, né? Ou seja, Corrêa Delfino como prefeita e uma mulher como vice-prefeita. Essa possibilidade já passa na cabeça de vocês? Se isso acontecer, na minha tradução e na minha leitura, eu acho que o amor delas duas vai ser dobrado. O amor de duas mulheres e duas mães é dobrado o amor Cajazeiras. Não tem dúvida nenhuma. Isso não vai depender de mim, vai depender dos companheiros. Eu não faço política sozinho. Eu não discuto nem decido as coisas sozinho. Nós temos um colegiado, vamos colocar na mesa, quando for suscitado o nome desse, ou o pré-candidato a vice-prefeito, ou pré-candidata a vice-prefeita, e vamos decidir democraticamente, sem dúvida nenhuma. Mas quero repetir, duas mulheres, o amor é dobrado. Para finalizar com o senhor, mas o senhor continuando aqui com a gente, uma pergunta também que muita gente está querendo ter essa convicção do prefeito Zé Aldemir. Corrêa Delfino vindo a ser eleita agora, dia 6 de outubro, aqui em Cajazeiras, né? Prefeita de Cajazeiras. Prefeito José Aldemir Meireles vai estar firme e forte junto com o Socorro Delfino, dando essa continuidade a esse excelente trabalho que o senhor faz e, claro, visando a sua volta como deputado federal? Eu digo a você, Fernando Antônio, com absoluta franqueza, eu não vou largar os pés de Corrêa um só minuto. Vou estar junto dela todo instante, acompanhando a sua ação política administrativa, dos nossos vereadores, dos nossos companheiros, do nosso colegiado político, para ajudar naquilo que eu puder, dentro das minhas limitações, fazendo uma política de decência, uma política de respeito à sociedade, que é isso que Corrêa faz, vem fazendo e vai continuar a fazer à frente da Prefeitura de Cajazeiras. Muito bem. Socorro Delfino agora, pré-candidata a prefeita de Cajazeiras. Vou chamar Corrêa, como é tão conhecida, né? Corrêa, você esteve com Marcos do Riacho do Meio, com Alisson Lira, Neguinho do Mondrian, né? E o próprio, na época, doutor Pablo Leitão. Vocês eram realmente os 4 nomes mais cotados para ser escolhido pelo prefeito, que deixou isso aí a cargo de uma pesquisa, né? Como ele mesmo disse, ele não trabalha sozinho. E nessa pesquisa, o Alisson Lira teve um destaque, mas você teve uma humildade, porque entrevistando inclusive Marcos do Riacho do Meio no meu programa no Alerta Paraíba, ele disse que nunca viu uma reunião para discutir algo tão importante, mas de uma maneira tão amigável, familiar, tamanha a confiança que vocês têm ao gestor da cidade, prefeito José Aldemir, que quando vocês chegaram lá foi um consenso em você e o próprio Marcos dizer, não, Alisson Lira é o pré-candidato e nós vamos continuar apoiando do mesmo jeito, firme e forte, né? Agora as coisas acontecem, tem um ditado que diz que uma fênix nunca morre e nunca subestime uma fênix, que é o que realmente o prefeito Zé Aldemir
passa para todos essa imagem, porque é um homem que eu acompanho a trajetória do prefeito Zé Aldemir e sempre vi isso. Quando você pensa que ele está lá embaixo, de repente ele renasce das cinzas e renasce mais forte, como agora está havendo esse renascimento com você. Como é isso para você, Corrinha, participar desse momento ao lado de um homem que, podemos dizer, aos que gostam, aos que não gostam, né? Falem o que quiser do prefeito Zé Aldemir, mas o legado dele, esse é indiscutível e jamais poderá ser apagado. E você faz parte dessa história. E aí? Cumprimentar você, Fernando Antônio, cumprimentar aqui o nosso líder, o prefeito Zé Aldemir, cumprimentar esse guerreiro, o nosso vice-prefeito, Marcos do Riacho do Meio, né, agradecer aqui pela receptividade aqui na comunidade e na reunião, parabéns Marcos do MDB, e dizer que de forma desprendida, né, com muita união, no primeiro instante, né, nós discutimos a questão desse desejo, dessa vontade, né, da sucessão desse grande líder, né, que vai ficar na história de Cajazeiras, mas que ainda vai estar aqui por perto por muitos e muitos anos, nos ajudando e fazendo bem aos que mais precisam. Né, foi escolhido de forma consensual, amigável, né, o nome do nosso colega, companheiro, Alisson Lira, né, mas respeitamos, né, sua decisão pessoal, de fórum íntimo, né, e é como eu digo sempre, eu acredito que o homem faz planos, mas a última palavra é do Senhor. Então eu acredito que é um propósito na minha vida, tudo isso aconteceu e eu estou tendo essa oportunidade, né, agradeço aqui a confiança do prefeito Zé Aldemir, do grupo, né, em escolher, né, nos dar essa oportunidade. Por isso que dessa vez eu abraço com a convicção que estou pronta e que vamos dar continuidade ao trabalho ímpar do prefeito Zé Aldemir em Cajazeiras. Vamos fazer o melhor, vamos transformar ainda mais a nossa cidade, como fizemos isso na educação, somos prova disso. Temos a experiência, né, na gerência de educação, passamos por lá, deixamos um legado positivo em toda a Paraíba, demos nossa contribuição. Agora, mais uma vez, tive a oportunidade e a confiança do prefeito Zé Aldemir, juntamente com a deputada doutora Paula, essa mulher que nos inspira, essa guerreira que nos representa de forma honrosa na Assembleia, e a oportunidade de conduzir a parte da educação. Né? Sou uma mulher, sou mãe, sou professora, sou filha de Cajazeiras, terra do Padre Rolim, e estou pronta para fazer o melhor por nossa cidade, juntamente, né, com o prefeito Zé Aldemir, com a deputada doutora Paula, com o deputado Júnior Araújo, né, que esse jovem que veio aqui se unir ao nosso grupo, com todo o grupo dele, para que a gente possa fazer ainda mais por Cajazeiras. Então nós vamos administrar junto com todos os vereadores e pré-candidatos, né, nós vamos estar juntos por uma Cajazeiras sempre melhor, não vamos permitir o retrocesso, não vamos permitir que Cajazeiras diminua uma só ação do que o prefeito Zé Aldemir fez em 8 anos, que muitos não fizeram em 20 ou 30. Então é daqui para melhor. Todos os desafios que eu assumo na minha vida, eu gosto de fazer valer e tenho certeza que chegando lá, né, pelos poderes de Deus, pela vontade do povo, nós não iremos decepcionar o grupo que nos está confiando ao povo, que nós vamos fazer e vamos trabalhar incansavelmente, seguindo o exemplo de ética, de humildade do prefeito Zé Aldemir, e tendo sempre ele como nosso orientador, né, vai estar aqui sim, porque o legado dele não parou por aqui, vai continuar. A Paraíba, Cajazeiras, o sertão precisa desse homem, né? A Unimed do Sertão, como nós conhecemos, são mais de 40 anos de serviço, e Zé Aldemir hoje é comparado com a Fênix, exatamente, surge das cinzas sim, porque é um homem abençoado por Deus, é humilde, coração caridoso, e Deus
vê tudo isso, né? E sempre abençoa ele naqueles momentos mais difíceis, como em problemas de saúde, que já resgatou ele várias vezes, porque ele tem uma missão aqui nessa terra de fazer o melhor e servir aqueles que mais precisam, e principalmente na área da saúde, que a gente sabe o quanto a gente precisa na hora que tem um ente querido, né, com problema de enfermidade. O quanto é importante. E Deus abençoa ele por isso, e ele tem muito ainda a fazer. E esse legado dele, nós vamos seguir, ele vai estar juntamente com a doutora Paula, com o Júnior Araújo, e nós vamos fazer com todo o nosso grupo, ouvindo o povo, ouvindo aqueles que estão lá na ponta, como fizemos na educação, porque eles nos permitem isso, né? As decisões é em conjunto, é em grupo. Nós vamos construir o nosso plano de governo, ouvindo os segmentos, indo lá de porta em porta nas comunidades, construindo com o povo, vendo o que realmente é prioridade daqueles que mais precisam. E vamos fazer Cajazeiras avançar, e vamos fazer bonito. Tudo que fizemos na educação, vamos fazer ainda mais em todos os setores da nossa cidade. As famílias vão ter orgulho da mulher Maria, porque meu nome é Maria do Socorro, professora, mãe por Cajazeiras. Eu vou ser, sim, uma mãe e vou deixar um legado positivo, que é o mais importante. Não é cargo, não é poder, não é o nome de prefeita, mas é um legado de uma história dedicada de trabalho, de determinação, de amor por essa terra, para eu deixar para os meus filhos de seriedade e para toda a população de Cajazeiras. É isso que importa, e é dessa forma que nós iremos trabalhar e vamos chegar lá, porque é uma missão dada por Deus. Tenha certeza disso, Fernando Antônio. Estamos aqui prontos com as bênçãos dele. Corrinha, na sua fala, desde ontem, quando foi divulgado que você era o nome escolhido pela situação, você falou algumas coisas que eu particularmente prestei muita atenção e gostaria que você repetisse agora, com essa mesma ênfase, né? Veja bem, nós estamos acostumados realmente a ver cidades com prefeitos ligados à saúde, médicos que são prefeitos, como é o caso hoje do nosso doutor José Aldemir Meirelles, certo? Aí você falou o seguinte: o médico, para ele chegar lá, ele passou por um professor. Nós temos 3 pilares que é fundamental, seja numa gestão do Brasil como de qualquer cidade, que é segurança, educação e saúde. Com essa sua experiência na educação, e você sabe, Corrinha, a importância que você tem para essa cidade. Você sabe hoje, na pasta que você ocupa, a pasta da educação, tratando de crianças de alta vulnerabilidade social, você sabe quantas lágrimas de mães já foram derramadas quando você conseguiu uma vaga para os filhos poderem estudar. Podemos dizer que Cajazeiras está prestes, caso venha a acontecer, a ter a professora Corrinha Delfino como prefeita, ou seja, como o prefeito falou, a prefeita da educação. Esse legado, com certeza você leva, e é muito forte. Com certeza. E eu repito, todas as profissões passam pelas mãos do professor. A rotina do professor é planejamento. Tudo que se faz com planejamento, nós temos êxito. Então, a prova disso é o planejamento que nós realizamos na gestão, administrando a pasta da educação, que graças a Deus está sendo transformada. Então, é dessa forma que nós vamos conduzir, né, a prefeitura, a administração com planejamento. Então, por que não um professor não pode administrar com sucesso? Nós já mostramos isso, onde nós passamos, que nós temos o perfil de gestor. O médico, ele para tratar uma doença, ele tem que descobrir a patologia, ele estudou para essa função, e da mesma forma, e ele tem ainda o perfil de administrar. É o exemplo aqui do prefeito Zé Aldemir, né? Isso já nasceu dele. Deus deu a ele o dom de administrar, independente que a formação dele foi para a administração,
né? Foi para ser médico. Então, da mesma forma, sou uma professora, tenho uma formação, sou mestre em educação, mas eu tenho, dado por Deus, né, esse dom também de administrar. Eu já provei isso. E todos os setores, se você observar, a educação está em todos os lugares. A educação está dentro da nossa casa, a educação está na escola. Todas as ações da saúde, da infraestrutura, da ECETRANS, do meio ambiente, ela tem a parceria com a educação. Né? Se a gente fala de meio ambiente, de reciclagem, de sustentabilidade, onde são os projetos que a Secretaria buscam para que tenha êxito e se desenvolva o projeto? É exatamente na educação. A saúde, nós temos o projeto de saúde na escola. Se a gente vai para a ECETAN, a gente tem o projeto, a parceria até com a Polícia Rodoviária Federal e a ECETRANS, que é o Educar PRF. Então, todos os setores, se a gente parar para pensar, passa pela educação. Então, não tem como dar errado. Né? O professor, ele planeja, ele tem êxito e ele tem esse olhar, porque nós vivemos constantemente com parcerias com todos os outros segmentos, porque tudo passa pela educação. Muito bem. Para finalizar com você, Corrêa, e agradecendo demais esse espaço de vocês aqui, ainda falta Marcos, né? Eu queria tocar num assunto que exatamente por você ser mulher, ser a pré-candidata a prefeita de Cajazeiras pela situação, isso é de suma importância. Recentemente, a gente viu aí nas redes sociais uma afirmação forte da nossa deputada, doutora Paula Francinete, deputada estadual, onde ela enfatizou a luta contra o feminicídio. Inclusive, nessa fala, ela até deixou bem claro, né, que o deputado estadual Chico Mendes, ele foi o único deputado que votou a favor, ou seja, votou contra as mulheres, a favor do feminicídio, né? Uma prefeita mulher, com tantas mulheres, haverá esse olhar diferenciado para os casos exatamente de violência doméstica, feminicídio, né? Você, como bem disse, eu sou mãe, eu tenho filhos, e não há nada pior para um filho do que ver os pais se degladiando dentro de casa, na frente deles, e principalmente um filho ver um pai tirar uma vida da sua mãe. Essa será uma bandeira forte que você vai levantar. Com certeza, uma bandeira muito forte, porque falar em feminicídio, né, é a gente não estar, falar também na família. Né? Se a gente luta contra o feminicídio, a gente está lutando pela família. Né? Então, infelizmente, nós temos o deputado, né, Chico Mendes, que votou a favor do feminicídio. Então, isso mostra que ele votou a favor contra a família. Né? E nosso desejo aqui é trabalhar uma política pública, discutir política pública verdadeiramente, com respeito, com ética, valorizando a todo e principalmente a família. E quando a gente luta pela mulher, pela mãe, a gente está lutando pelos bens mais preciosos que Deus nos deu, que é a família. Muito bem, agora para terminar, Marco do Riacho do Meio, que é o anfitrião, né, prefeito? Eu não posso deixar de pelo menos dar uma palavrinha com o Marco, né? Presidente do MDB, anfitrião. Marco, você já é uma pessoa que está sempre comigo no meu programa, sempre solícito, sempre que vai, abrilhanta muito. Mas eu quero falar com você aqui, Marcos, sobre uma coisa que eu não quis perguntar ao prefeito Zé Aldemir, mas que você é um exemplo quanto a isso. Eu quero falar com você sobre fidelidade, sobre honestidade, sobre caráter. Algo que são valores que, infelizmente, a gente não encontra muito nos dias de hoje. Você, com certeza, em 2 mandatos, 8 anos junto do prefeito Zé Aldemir, sempre há aquele momento que, numa discussão e tal, há aquele momento assim, que talvez, né? Mas em você, a gente nunca viu isso. A gente sempre viu uma fidelidade. Você, inclusive, foi uma pessoa que eu entrevistei, né? E você disse, Fernando, como eu me senti bem
na cadeira de prefeito. Sempre que o prefeito viaja e que eu assumo, eu me sinto muito bem. Mas nunca, jamais, eu pensaria em fazer qualquer coisa para prejudicá-lo, tá entendendo? Muito pelo contrário, eu sou um soldado fiel. E hoje você está com o Zé Aldemir, agora no final do ano você vai terminar esse mandato junto com ele. E como é para você ser esse exemplo de honestidade e de fidelidade? Quero cumprimentar Fernando Antônio, cumprimentar o prefeito Zé Aldemir, um dos melhores benfeitores da terra que ensinou a Paraíba a ler, a terra do Prado de Rulim. Tenho dito isso a Zé Aldemir. Quero cumprimentar a professora Corrinha Delfino, que é exemplo na educação de Cajazeiras e da Paraíba, para não dizer que é uma gestora modelo da Paraíba, né? Quem não quer se espelhar no trabalho de Socorro Delfino, Corrinha Delfino, que tem o costume de falar Corrinha Delfino, e dizer que fidelidade é de berço, né? Eu não tive muito estudo, mas fui educado numa faculdade diferente, que foi o mundo, né? Eu andei muito no mundo, aprendi a viver, casei, criei uma família, formei meus 3 filhos, né? E a gente tem gratidão a isso. E também tem gratidão na política ao prefeito Zé Aldemir. Quem não quer, você vê a briga, todo mundo querendo ser prefeito de Cajazeiras, uma cidade, a 6ª cidade mais importante da Paraíba. Quem não quer administrar sua cidade? Tive essa oportunidade de ser vice-prefeito ao lado de Zé Aldemir, na hora que ninguém quis ser vice-prefeito, porque não acreditava na vitória de Zé Aldemir, mas quando enfrentamos a luta ao lado de Zé Aldemir, sempre tenho dito a Zé Aldemir que é um luxo fazer política ao lado de Zé Aldemir, pedir voto na rua para Zé Aldemir é luxo, é sempre exemplo mais bonito do que o outro. E fui grato na segunda eleição. Se Zé Aldemir fosse outro prefeito, ia colocar um médico, um professor, um doutor, mas quis o pecuarista, agricultor, o Marcos do Riacho do Meio, pelo reconhecimento de eu ter enfrentado a primeira campanha com Zé Aldemir, onde ele fez um grande mandato. Sou grato disso aí, ficar na história de Cajazeiras, ao lado do prefeito Zé Aldemir, que tem feito muito por Cajazeiras, tem transformado a cidade de Cajazeiras com benfeitoria, né? Porque quem está falando isso não é Marcos do Riacho do Meio, não é o prefeito Zé Aldemir, é quem é servido por Cajazeiras, por quem passa por Cajazeiras, viu a transformação, viu a mudança de Cajazeiras, e temos a esperança e tem o amor por Cajazeiras, pelo crescimento e engrandecimento. Qual é o filho da sua terra, o filho de Cajazeiras, que não quer ver seu engrandecimento? Sabemos da responsabilidade que tem uma cidade do tamanho de Cajazeiras para administrar. Tive a oportunidade de administrar Cajazeiras pela 5ª vez. Eu acho que vou ficar na história de Cajazeiras ao lado de Zé Aldemir. E quando Fernando falava que às vezes o prefeito, o vice tinha alguma aresta, isso aí eu com o Zé Aldemir levamos no capricho, só se nós discutir daqui para frente. Nunca tivemos um mal entendimento, capricho, tiramos os 8 anos, e sou grato a Zé Aldemir por tudo, pelo que ele tem feito por mim, pela minha família e principalmente pela cidade de Cajazeiras, que é a terra que eu mais amo. Muito bem, para finalizar o microfone aqui com o prefeito novamente, prefeito Zé Aldemir, agora eu deixo um espaço aqui ao senhor, tá certo? Para que o senhor deixe uma mensagem, né? Para todos os telenautas, telespectadores que estão assistindo essa entrevista. E agora realmente bola para frente, o nome da vez na situação é Socorro Delfino. Sem dúvida. A minha mensagem final nessa entrevista é uma só. É dizer que acredito e confio na sabedoria do povo da minha terra, pela sua inteligência, pelo seu discernimento, pela sua lucidez. O povo de Cajazeiras é sábio e por isso eu confio e acredito, sem dúvida nenhuma, que Corrinha Delfino vai comandar e conduzir os destinos dessa terra e desse povo.